vamos seguir nesse assunto porque o petróleo, como a gente está trazendo para você, voltou a esse patamar de $100 o barril depois de 2 meses. A última vez foi lá no dia 26 de maio. E isso acontece em meio a essas crescentes tensões relacionadas ao conflito no Oriente Médio e segue no radar também o quase fechamento do Estreito de Hormuz. Vamos entender um pouco mais sobre os impactos desse cenário todo agora, ao vivo, numa entrevista com o Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX. Bruno, bem-vindo aqui no Money, no Morning Call. Bom dia para você. Bom dia, Muriel, a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Queria muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, desse cenário que a gente está acompanhando. Especificamente, o petróleo ontem chegou aos $100 o barril, hoje está caindo, apesar de não ter nenhuma novidade realmente relevante nessa guerra. É um movimento, na sua avaliação, de uma leve correção aí, 2% de queda, 3% de queda nesse momento? Faz sentido, apesar de não se afastar tanto dos $100 o barril, está em 98 agora, já é melhor que 100. Muriel, a gente vê na realidade um movimento de realização de lucros nesse momento, né? Os preços do petróleo subiram bastante, até quinta-feira foi a quinta alta consecutiva das cotações e reflete, de fato, esse receio extremo, né, em relação à capacidade de escoamento de petróleo por todo o Oriente Médio, né? A gente teve não só o fechamento quase completo do Estreito de Hormuz, mas também esse anúncio, né, de uma nova reclusão sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, que acaba sendo estratégico principalmente após o início do conflito no Golfo Pérsico, exatamente porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos vinham se utilizando dessa rota, né, escoando através do porto de Ambu, no Mar Vermelho, uma parcela significativa de petróleo para conseguir manter os fluxos da commodity seguindo para a Ásia, principalmente, né, que é o principal demandante da commodity no Oriente Médio. Então, a gente vê esse cenário nesse momento de um forte receio e, por conta disso, um aumento dos prêmios de risco geopolítico sobre as cotações do petróleo. Perfeito. Já aproveito para te perguntar, diante desse cenário também, quais impactos que esse petróleo voltando ao patamar dos $100 o barril a gente pode começar a sentir. A gente já viu agora um impacto meio que direto do governo adiando, né, retirar a subvenção da gasolina, mas pode ter algum impacto direto já com relação a esse cenário na sua avaliação, não só para o Brasil, mas globalmente falando? Olha, Muriel, hoje o principal impacto ele se dá exatamente na disponibilidade de produto que chega a algumas regiões, né? A gente vê, de fato, o mercado asiático, o mercado europeu menos abastecidos de petróleo. Isso, consequentemente, gera um problema em toda a cadeia de refino, né? E por conta disso, a gente vê preços mais altos também na ponta dos combustíveis. Mesmo com o acordo do memorando de entendimento que a gente tinha observado no mês passado, a gente seguiu observando preços de diesel e de gasolina mais elevados, né? E isso se dá exatamente pelo fato de que, apesar daquela tendência passada de uma normalização, início de uma normalização logística da cadeia de petróleo, ainda era esperado que a gente ia trabalhar com estoques mais baixos de gasolina e diesel por um período mais extenso. Agora a gente vê a pressão não só, né, na cadeia de refino, mas de volta ali na cadeia do petróleo, e isso contribui para uma escalada inflacionária em toda a cadeia energética, né, o que vem se transmitindo aqui também para o mercado brasileiro. Perfeito. Outro ponto para a gente falar por aqui, olhando para esse cenário de guerra no Oriente Médio, a gente consegue imaginar um momento em que talvez a gente vai ter uma estabilização desse cenário do petróleo especificamente, ou não? Enquanto existe guerra, enquanto existe instabilidade, a gente pode ver esse preço de vez em quando ir para 100, de vez em quando ir para 95, para 80. O que está dependendo nesse momento da guerra, esse cenário que a gente está vendo agora? Muriel, infelizmente, enquanto a gente vê esse cenário de conflito, a tendência é que os preços do petróleo se mantenham mais elevados, né? Isso se dá exatamente pela condição estratégica do Oriente Médio como um fornecedor global de petróleo, né? Hoje, a região fornece ali de cerca de 25% de todo o petróleo produzido no mundo, né? Isso antes da guerra. Após a guerra, a gente viu um cenário de deterioração significativa da capacidade de oferta desses países que circulam ali o Golfo Pérsico. E agora, com o Estreito de Bab el-Mandeb fechado, é mais uma pressão,
né, para essa situação logística que acaba influenciando nesse aumento significativo das cotações, né? Vale destacar, o Estreito de Bab el-Mandeb, ele também é o único, junto com o Estreito de Hormuz, capaz de transportar aqueles navios que a gente chama de VLCC, que são os maiores navios tanqueiros do mundo, né? A gente ainda tem o Canal de Suez para escoar uma parte do petróleo ali pelo Mar Vermelho, mas ele não é capaz de transportar esse tipo de navio desse porte, né? Então a gente deve ver essa pressão inflacionária crescendo de maneira cada vez mais acelerada conforme a gente segue observando essa suspensão dos fluxos por essas vias, tá? Então, enquanto não houver uma solução de fato em relação ao escoamento de petróleo por essa região, os preços devem continuar subindo, tá? E a gente pode, inclusive, observar uma renovação das máximas observadas nesse ano, né? E aí, Bruno, fazendo um recorte especificamente com relação ao Brasil, a gente pode talvez esperar um IPCA mais alto para esse mês de julho, porque a gente teve queda em junho e surpreendeu bastante analistas, justamente porque a gente teve um cenário de cessar-fogo, caiu bastante o preço do petróleo, a gente viu inclusive os valores, os preços também depois do CPI lá, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que também caiu bastante, mesma coisa na zona do euro, foi uma queda meio generalizada por causa da queda do preço do petróleo. E aí agora, olhando para esse cenário do mês de julho, a tendência é que a gente tenha, por exemplo, um IPCA mais alto, um impacto mais direto nesse nosso cenário também aqui local? Então, até a semana passada, né, a gente vinha observando que os dados da ANP, eles mostravam uma redução dos preços dos combustíveis no Brasil, né, tanto para a gasolina quanto para o diesel. No entanto, a gente deve começar a observar, a partir dessa semana que vem, uma retomada do movimento altista, tá? Isso se dá exatamente porque o produto importado vem chegando mais caro na ponta, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que as refinarias privadas elas devem promover essa movimentação de alta, seguindo a paridade internacional. Tá? Então, por conta disso, é muito provável que a gente veja os preços crescendo ali na ponta. Ao mesmo tempo, vale destacar que os programas de subsídio do governo vêm contribuindo para reduzir esses impactos, tá? Mas não, né, para suspender completamente. E, portanto, esse fator somado a situação cambial, né, ela deve garantir, consequentemente, infelizmente, um aumento dos preços do combustível ao consumidor final. Perfeito. Outro ponto também, Bruno, para a gente conversar por aqui, olhando para esse cenário todo de guerra, em quanto tempo você acredita que a gente pode ter, talvez, olhando para 2027, uma normalização desse cenário, talvez, do preço do petróleo? A gente dependeria 100%, por exemplo, de uma independência do Estreito de Hormuz? Como é que você enxerga esse movimento também especificamente? Muriel, a situação é que hoje, né, a gente não vê algum outro ofertante que é capaz de suprir essa produção deixada pelo Golfo Pérsico, tá? Então, infelizmente, enquanto essa situação ela não se reverter, né, a gente deve continuar trabalhando com preços mais altos do petróleo e também dos combustíveis, tá? Aqui eu destaco que a situação ela é um pouco mais preocupante para os combustíveis, exatamente porque a gente tem esse atraso na cadeia de suprimentos de petróleo para as refinarias, principalmente na Ásia e na Europa, como eu comentei, e também estoques a nível global muito baixos, né? Exatamente porque toda a situação, todo o conflito acabou resultando em uma deterioração significativa das reservas a nível mundial. Então, infelizmente, o mercado deve continuar trabalhando com preços mais altos. A gente deve observar isso com maior intensidade, como eu comentei, na ponta dos derivados fósseis, exatamente porque o período de normalização logística e de oferta desse setor tende a ser mais elevado quando a gente compara com o petróleo. Perfeito. E olhando para os movimentos que o governo federal aqui no Brasil pode vir a fazer para evitar impacto, o que tem sido feito até agora na sua avaliação? Faz sentido ou talvez vão ser necessários aí novos movimentos por parte do governo para evitar um aumento ainda maior nos preços do combustível? Olha, o governo ele busca reduzir esse impacto inflacionário de algumas formas, né? A gente vê através da política de subsídios, a gente vê através da manutenção de preços pela Petrobras, né, em relação aos preços de venda dos seus produtos. A gente vê também uma Petrobras mais participativa na ponta importadora, né, principalmente ao longo dos últimos meses, exatamente por conta desse cenário de restrição de oferta que eu comentei
agora há pouco, né? E por conta da necessidade, portanto, de mais um agente operando ali na internalização de combustíveis para garantir o pleno abastecimento de produtos no mercado brasileiro. Então, nesse momento, a gente vê que essas opções elas acabam sendo as mais viáveis, né, para garantir essa tentativa, né, de manter um cenário mais equilibrado aqui dentro. Agora, infelizmente, a gente também tem uma maior exposição com alguns produtos, principalmente o diesel e o querosene de aviação, por exemplo, né? Então, a gente precisa comprar esses produtos no mercado internacional para garantir o pleno abastecimento. Por conta disso, infelizmente, né, a gente deve continuar sentindo os impactos da guerra, exatamente por conta dessa exposição que a gente tem com alguns derivados fósseis ali no mercado internacional. Muito bem, Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte mais vezes, viu, para conversar. Claro, Muriel, eu agradeço. Um ótimo final de semana a todos. Para você também. Bom trabalho.